Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Jogador do Dostoiévski. Depois de ter tentado ler Os Irmãos Karamazov e não ter dado muito certo, eu resolvi tentar ler Dostoiévski por outro livro, um livro mais curto, um livro não tão denso quanto aquele. Não que Os Irmãos Karamazov seja um livro difícil, muito pelo contrário, eu tava achando fácil, mas assim, a leitura só não tava fluindo, tava tendo a impressão que as coisas não estavam acontecendo. E aí eu resolvi pegar O Jogador. Eu li nessa edição aqui da Penguin e Companhia, que tem tradução do Rubens Figueiredo, tá? E foi muito boa essa leitura. Essa leitura aqui fluiu muito melhor do que estava fluindo com Os Irmãos Karamazov. Para começar, esse livro é um livro bem mais curto. E hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, tá? Para quem não sabe, este romance do Dostoiévski foi escrito em 26 dias. O Dostô fez a proeza de escrever este livro em menos de um mês. Por que que ele teve essa pressa? Para quem não sabe, o Dostô era viciado em jogos. Teve um momento na vida dele onde que a esposa ficou doente e ele acabou tendo que fazer uma viagem para Londres. E lá em Londres ele acabou tendo esse contato com os jogos de azar e pegou o vício ali, né? E ele começou a adquirir muitas dívidas. E aí, para pagar essas dívidas de jogo que ele começou a acumular, ele precisou escrever este livro. Porque se ele não entregasse esse livro a tempo, então ele tinha um prazo, os direitos das obras dele passariam para os seus editores, se eu não me engano, tá? Para poder pagar essas dívidas que ele estava tendo. Então, né, para ele não perder os direitos das obras dele e ficar sem dinheiro nenhum, ele escreve O Jogador, e este livro tem um toque meio autobiográfico, porque, né, afinal, o Dostô tinha esse vício. Então ele coloca muito aqui no livro esses sentimentos do que o jogo leva à vida de uma pessoa, né? Então tem esse toque meio autobiográfico. Mas em se tratando de sinopse, o que a gente vai ter nesse livro aqui? Aqui a história se passa numa cidade fictícia que se chama Roletemburgo. Olha o nome da cidade, sugestivo esse nome, né? Que se situa na Alemanha. E aqui a gente vai ter um grupo de pessoas que vai estar em torno deste nosso jogador, né? E o livro, ele tem um subtítulo que eu já estava esquecendo de comentar, que é Das Memórias de um Jovem. Ó, tá até aqui nessa primeira folha, tá? Por quê? Esse livro vai ser narrado em primeira pessoa por este carinha aí, que a princípio a gente não sabe o nome dele. O nome dele custa a ser revelado, então a gente vai acompanhando esse narrador em primeira pessoa, esse narrador que é personagem, sem saber de fato o seu nome, até que em dado momento esse nome ele é revelado. Eu não vou falar pra vocês, porque vocês têm que ficar na curiosidade pra vocês lerem o livro, tá? Então aí a gente vai acompanhar esse grupo de pessoas que está com esse personagem nessa cidade e eles vão se hospedar em um hotel, tá? E aí esse hotel fica perto de um cassino. E aí essas pessoas, esse grupo, eles vão começar a frequentar ali, vão ir ali alguns dias. E aí esse nosso personagem vai ter o seu primeiro contato com o jogo ali. Porque o que vai acontecer aqui? As figuras que estão com esse cara, dentre elas, a gente vai ter um general, que é meio que o chefe dele ali. Essa relação, a princípio, eu fiquei bem, assim, na dúvida, porque algumas pessoas se referiam a esse personagem como um professor, mas aí ele tava com esse general, e aí eu fiquei meio assim, perdida. Então ele vai estar com esse general que está interessado numa mulher ali, que essa mulher é uma francesa e que ela basicamente está com esse general por interesse. A gente vê isso logo de cara aqui no romance. E esse general está esperando uma tia sua, a generala, falecer para ele receber a herança. Então o tempo inteiro ele fica mandando telegramas lá para a Rússia, onde que ela está, perguntando se ela está bem, querendo saber, né? Tipo assim, e aí, vai demorar muito pra velha morrer? Porque ele tá doido atrás desse dinheiro pra ele casar logo com essa francesa, só que a francesa tá interessada na fortuna, né? Ela não tá interessada no general. Até que um dia a véia aparece lá do nada e fica todo mundo tipo assim, meu Deus, o que essa mulher veio fazer aqui? E aí eles ficam tentando enviar ela de volta, só que ela já sacou qual que é a deles, que eles estão querendo o dinheiro dela. E aí essa velha
vai ficar com esse rapazinho que tá contando a história, vai levar ele ao cassino com ela. Então, a primeira situação de jogo e de perda que a gente vai ter, e de vício também, vai ser com essa senhora. Então, ela vai ao cassino, chama esse rapaz para ir com ela, né? Porque afinal ela é uma senhora já meio debilitada, não consegue andar sozinha, ela precisa de ter alguém por perto. E aí essa velha, ela vai ser essa nossa primeira pessoa ali que vai demonstrar, que vai passar pra gente esses problemas que um jogo traz. Por quê? Ela vai jogar jogos de roleta e quando ela chega lá, obviamente, ela começa a ganhar. E quando a gente começa a ganhar, a gente fica extasiado, gera toda aquela coisa e aí ela vai persistindo. Todo mundo falando, não, não, vambora, vamos voltar, não sei o quê. Mas ela persiste, então a gente vê esse fascínio do jogo ali perpassando por essa personagem. Obviamente, depois, em algum momento, ela vai perder todo o dinheiro que ela conquistou e mais um pouco. Então, a primeira personagem que vai ser essa demonstração, essa figura do vício em jogo, vai ser essa velha, tá? O que pode, e o que me gerou um estranhamento, ser isso, porque como o livro se chama O Jogador, e ele tem toda essa coisa meio autobiográfica, eu imaginei que logo no começo esse personagem já estaria viciado, que a gente já ia acompanhar ele já nesse processo de vício. Só que não é bem isso que acontece, né? Por boa parte do romance ele ainda mal jogou, ele vai jogar mesmo lá chegando para o final e aí o jogo vai começar a exercer esse fascínio que exerceu na velha também sobre ele. Então pode gerar um estranhamento essa demora de ver este personagem jogando, sendo que, né, ele é o nosso protagonista e é ele quem narra. Mas pelo que eu tenho visto de algumas pessoas falando, isso meio que faz parte da narrativa do Dostoiévski, que as coisas não acontecem logo de cara, sabe? Eu acho que foi um pouco por isso que eu não consegui muito levar os Irmãos Karamazov, porque você lê, e a impressão que você tem é que às vezes não tá acontecendo nada, porque ele foca mais no íntimo dos personagens, Gente, fugiu a palavra. No que esses personagens estão sentindo, no psicológico, talvez, do que de fato nos acontecimentos. E aí que a gente entra num outro ponto presente nessa história, porque aqui a gente vai ter a figura da Polina, que é uma moça que esse rapaz é apaixonado enlouquecidamente. E em dados momentos ele chega a ser muito surtado por gostar dessa mulher. Tem um dado momento que ele vira pra ela e fala assim, não, porque eu te amo tanto que eu te mataria, eu me jogaria lá da ponte tal, que não sei o que. Umas coisas bem assim, daí você já vê o caráter emocionado desse rapaz. Muito emocionado. Então assim, e aí, como é ele que narra, e ele é meio surtado, em diversos momentos, a gente vai ter algumas pérolas, algumas situações meio engraçadas, porque tudo pra ele é muito no extremo, assim, sabe? Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu não gostei do botão da sua camisa. Dando uma situação hipotética. E esse personagem ele vai levar isso no extremo, falar, não, mas por que você não gostou, que não sei o quê? E, sabe? Levar isso tudo muito pro umas coisas assim, muito umas vezes que não tem nada a ver com ele leva muito pro pessoal. E aí, chegando lá na parte final, que a gente de fato vai ter a queda desse personagem, né? Porque devido a esse amor pela Polina, a Polina, ela é filha desse general, ela é filha dele? Agora eu fiquei na dúvida, gente. Bateu uma dúvida. A Polina, ela vai estar devendo dinheiro por causa desse general. Vai ser culpa dele. E aí ela vai estar devendo determinado valor lá. E aí esse protagonista, que ele é muito surtado, muito emocionado, ele vai virar e falar assim, não, mas beleza, peraí que eu vou dar um jeito. E aí ele vai jogar pra conseguir o dinheiro, a princípio, pra ela. Só que a roleta meio que exerce esse fascínio pra ela. A roleta rouba ele. E aí que a gente vai ter o declínio, a queda desse personagem para o vício no jogo. E aí no final, né, é ele que tá contando, então chega um dado momento que ele até vira e fala, nossa, já faz um ano que eu não pego nessas páginas pra contar pra vocês o que tá acontecendo, porque ao longo desse um ano, ele vai contar como que o jogo o dominou, como que ele ficou tão viciado que ele já não prestava mais pra nada, e aí a gente tem esse final meio trágico desse cara que se rende ao vício no jogo e mostra muito pra gente o poder que essa roleta vai exercer sobre as pessoas.
Eu me diverti bastante. Em diversos momentos eu dei algumas risadas com esse personagem, porque ele é muito surtado, gente. Pensa num homem emocionado. É esse maluco aqui, ele é emocionadíssimo, assim, com tudo. Então, em diversos momentos, assim, tinha cenas muito engraçadas, mas como ele que narra, eu em diversas situações eu fiquei desconfiando se aquilo que ele estava narrando aconteceu mesmo daquele jeito. Principalmente as situações com a Polina, porque pelo caráter emocionado dele, assim, ele leva tudo no extremo, tinha certas situações que não dava pra gente confiar nele mesmo, assim, sabe? De ciúmes, às vezes ele contava as coisas através dos ciúmes que ele estava sentindo. Então ele é um narrador que não dá pra confiar, mas ele é um narrador ao mesmo tempo divertido. Então, apesar de ser um narrador nada confiável, é um livro que eu gostei bastante e que eu recomendo. Caso você esteja querendo ler algo do Dostoiévski, mas não tem muita noção assim, pode ser que esse seja uma boa. Primeiro, porque é um livro mais curto, ele, sei lá, acho que não tem 200 páginas. Não, mentira, tem 210 páginas, mas é bem curto, a narrativa flui rapidamente, os capítulos não são muito longos e a gente tem essa coisa um pouco mais cômica de acompanhar esse narrador que é completamente assim, tudo muito exacerbado pra ele, tudo assim, tudo muito no extremo. Então eu recomendo a leitura deste livro aqui, caso você queira conhecer algo do Dostoiévski, deixo aí a minha indicação pra você. Então era isso, gente, que eu tinha pra conversar com vocês sobre este livro do Dostô. Eu já tô com outros livrinhos dele aí pra ler, gostei muito da escrita dele, sabe? Fazendo aquela breve comparação que todo mundo faz com o Tolstói, é uma diferença bem gritante, sabe? O Tolstói vai pra um lado e o Dostoiévski vai pro outro, mas os dois são bons da mesma forma e eu gostei demais de ler esse livro, quero ler mais coisas do Dostoiévski, tá bom? Se você gostou, deixa o like, comenta aqui pra mim se você já leu esse livro, o que você achou, qual o próximo livro do Dostoiévski que você acha que eu devo pegar pra ler, se eu já encaro um calhamaço, eu continuo nos livros mais curtinhos deles, comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, comprando pelos links de afiliada que eu deixo aqui na descrição, receba uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você. Além disso, se você quiser ajudar de uma forma mais pontual, aqui eu sempre deixo o Pix do canal, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo.